Olha, eu cheguei hoje aqui na redação da Rádio Brasil Campinas e tava todo mundo alvoroçado. Ah, você vai conversar com ele? Vou conversar com ele. Muito bom dia, Pedro Lucas. Mas se eu falar Pedro Lucas, ninguém sabe agora. Pelu, muito bom dia. Muito bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Perfeito. Ô, Pelu, deixa eu já começar a entrevista pegando aqui o material de vocês, a trajetória do Restart. Antes de falar da turnê propriamente dito, podemos dizer que a banda ela conseguiu um grande feito pelo seguinte: vocês trabalharam de 2008 a 2015, que é o período nevrálgico de transição da forma como se consome música, né? A gente saiu do domínio das gravadoras e passou para interação em rede social, métrica por Spotify, por YouTube. Tomando isso, né? A gente pode dizer que a carreira de vocês é bem sucedida, principalmente por ter enfrentado esse período de transição da indústria fonográfica? Olha, boa pergunta para começar esta manhã de segunda-feira, hein? Cara, a Restart lá atrás, né, como você disse, a gente nasceu e prosperou, inclusive num período em que o mercado musical estava muito incerto, né? Então a gente veio daquele lugar em que o disco, o CD, para quem está ouvindo aí, né, a galera mais jovem, talvez nem vá saber direito do que eu tô falando. Mas, né, quando a gente um pouquinho antes, você ainda vinha num momento muito forte da venda de CD, né? De disco. E a Restart, ali em 2008, isso começa, a gente chegou a vender, a Restart vendeu mais de 500 mil discos, ainda assim, ali no declínio do disco, mas também você não tinha opções de consumo digital ainda, né? O streaming não era ainda uma história que existia, que rolava. Então, por exemplo, a Restart foi durante muito tempo o maior canal de música do YouTube. Isso antes do YouTube pagar qualquer dinheiro, por exemplo, para você pôr o seu conteúdo lá. Então é engraçado. Essa é uma boa pergunta e eu acho que sim, né? A gente até estava falando disso no lançamento de sexta-feira. Sexta-feira a gente fez um lançamento de uma regravação, né? Uma música ao vivo, ou melhor, ao vivo lá no Rio de Janeiro. E eu olhei e falei, caraca, né? Muito doido isso, porque o último lançamento que a gente fez era um CD. Né? A gente pensava na divulgação do CD, como que você ia divulgar esse produto físico, e agora a gente está pensando como que a gente faz para divulgar, para a música chegar nesse outro formato digital. Então acho que a Restart, eu me sinto muito vitorioso assim, de ter uma banda que conseguiu vencer em todos esses cenários, que continua no imaginário das pessoas, que as pessoas continuam consumindo, independente do formato, assim, sabe? Então me sinto muito bem sucedido por esses motivos, assim. Por outro lado, eu tô pensando aqui que a gente geralmente, né, todo mundo gosta de lista dos melhores a cada ano, né? E a gente sente assim, com a evolução do tempo, década de 70, 80, você tinha uma variedade de MPB, rock, funk, tô dizendo aqui no Brasil. Aí, 80, 90, tal, ano 2000 também acho que sustenta essa variedade. Esse ano, esse século é marcado por um domínio total da música sertaneja entre as músicas mais consumidas. Diante disso, para quem faz pop rock, a existência das redes sociais é fundamental? Poxa, eu acho que a gente vive, como sempre, no final do dia, uma coisa cíclica, né? Então, apesar como você disse, né, o sertanejo eu acho que é o grande gênero, especialmente se você for considerar numericamente do Brasil, mas você tem nos últimos anos, por exemplo, uma ascensão talvez nunca antes vista desse tamanho, assim, de música urbana, né? De rap, hip hop, funk, também numericamente, muitos artistas
números crescendo muito, muitos artistas novos surgindo o tempo todo. E o pop rock, cara, eu acho que desde o ano, talvez, passado, retrasado, aí, o pós-pandemia, a gente também vem vivendo um ciclo muito positivo para bandas, para artistas de pop rock novamente. Então você tem desde muitas turnês muito bem sucedidas, né? Desde bandas clássicas, o Titãs, por exemplo, que fez uma turnê estratosférica, assim, aí no ano passado, começo desse ano. Esse final de semana mesmo, aqui em São Paulo, a gente teve um festival muito grande de bandas de pop punk, parte delas nacional, né? Tem o NX, a Fresno e tal. Mesmo a turnê da Restart, a gente tinha muita insegurança em outubro, quando a gente lançou, né? Tipo, caramba, será que as pessoas vão querer ir no show, né? É um momento em que talvez o cenário não esteja tão propenso. E, poxa, a gente está tendo sendo super bem recebido, assim, por todo mundo. Então, eu acho que isso é parte, também responsabilidade da internet. A internet, ela permite, em algum nível, que você tenha frentes diferentes rolando e que as coisas existam em nichos, né? Então, às vezes, a gente nem sabe. Eu não sou um super consumidor, por exemplo, de sertanejo. Eu gosto de algumas coisas, mas não vou super em shows, etc. Mas, como você falou, é um lugar que existe para quem consome, para quem gosta, é super potente. O mesmo serve para o funk, o mesmo serve para o pop rock. Então, eu sinto que a internet permite um pouco que várias coisas coexistam sem que necessariamente todo mundo participe, sabe? Então, você pergunta para uma pessoa que talvez não goste da Restart ou não conheça, talvez ela nem esteja sabendo que a turnê está rolando. E apesar disso, a turnê está rolando e colocando um monte de gente nos shows. Então, eu acho que a internet ela tem esse poder democrático aí, que permite que as coisas coexistam em harmonia. Pelo qual foi o relacionamento do Restart com duas linguagens audiovisuais e que pode alavancar a carreira de qualquer cantor e de qualquer banda? Estou falando do cinema e da telenovela. Não sei se eu entendi sua pergunta. Qual a nossa ligação com o cinema? Vocês tiveram músicas inseridas em filmes, em novelas? Como é que foi essa relação? A gente teve algumas músicas em novela, né? Tem uma música, inclusive, que ela nunca foi música de trabalho, mas ela é muito lembrada, as pessoas gostam muito, que é a Matemática, porque ela tocou bastante no Carrossel, na novela da SBT, que é uma novela que acho que rodou uns 10 anos atrás, por aí. E é uma das novelas que revelou a Maísa, a Larissa Manoela, naqueles primeiros momentos delas ali na TV. E essa música tocou muito, e a gente fez uma participação na novela, inclusive, e a gente teve algumas outras músicas em novelas também. Em cinema, não que eu me lembre de nenhuma trilha, mas em novela, sim. Em novela é muito, até hoje, né, cara? Você tem uma música em trilha sonora, tem uma potência, mesmo hoje com os streamings, né? Então você tem, além da TV aberta, você tem os streamings também, que é um pouco esse papo aí que a gente estava tendo sobre a internet. Eu acho que para qualquer artista ter uma música numa trilha sonora é um alcance diferente, né? Você acaba pegando o público, pessoas que talvez não conhecessem o seu trabalho ou não se conectassem com o seu trabalho e que acabam se conectando por ver aquele negócio audiovisual ali que elas gostam. Falam, pô, essa música tá aqui, quem será, tal. A gente viveu muito isso com as novelas. Pelo, como é que foi a maturação, o processo de construção desta turnê de despedida? Cara, a gente passou... A turnê estreou em outubro do ano passado, né? Dia 7 de outubro. A gente passou um ano, praticamente, montando essa turnê. Desde a primeira reunião até a estreia foi um ano. Então, e foi um ano que a gente não contou pra ninguém, né? A gente manteve em segredo, a gente anunciou a turnê 2 meses antes, em agosto. Então foi uma preparação muito intensa, né? Foram muitos ensaios, muitas reuniões artísticas. Acho que essa turnê, eu posso falar isso em nome do resto da banda também, acho que essa é a turnê dos nossos sonhos, artisticamente falando, é a maior turnê que a Restart já fez. Então ela é um condensado, uma síntese realmente da nossa história. E a gente está conseguindo entregar, acho que, tudo que a gente sempre quis entregar artisticamente, de tamanho de palco,
de efeito visual, musicalmente, a banda está muito amadurecida. Então foi um ano, cara, trabalho de formiguinha, assim, montando cada detalhe, olhando para cada coisa, e um ano muito ansioso também, né? Porque imagina você montar um trabalho desse tamanho e você não poder falar para ninguém. E muita gente perguntava, e muita gente via as coisas rolando, mas e aí, vai ter a turnê? A gente, não, pô, isso aqui é nada, né? E aí quando a gente anuncia, tem aquela surpresa. Mas foi um ano, cara, foi muito trabalho mesmo. E como é que tem sido a relação com os fãs durante a turnê, durante esses shows? Você sente que a maneira como eles interagem, consomem o show, acaba sendo diferente por ser uma turnê de despedida? Muito. Eu acho que as pessoas estão bem... Como a gente, né? Tá todo mundo emocionado, todo show um nível de emoção muito intenso, né? Porque a gente sempre tem essa sensação e que é verdade. Então, por exemplo, agora no próximo final de semana, a gente vai tocar em Campinas aí no sábado, dia 9, e, pô, é a última vez que a gente vai tocar na cidade, como Restart, né? Então, todo show tem esse fator extra, além de fazer 8 anos, em algumas cidades mais, né, que a gente não volta, então só isso acho que já seria intenso bastante, tem esse extra de você olhar e falar, caramba, essa é a última vez que a gente vai vir para cá, talvez parte dessas pessoas, né, quem vai em um show só, vai olhar e falar, caramba, essa é a última vez que eu vou viver isso aqui com essa banda que eu gosto, com esses artistas que eu gosto. Então, todos os shows, eu tenho certeza que todos os shows até o final da turnê, eles vão carregar esse volume de emoção, assim, que é muito intenso e é muito gostoso, por outro lado, também, porque a gente está aproveitando cada minutinho de cada show. E a minha sensação é de que as pessoas que estão no show estão nessa sensação também, de aproveitar cada minuto ali, de cantar e de se emocionar e de estar junto com pessoas que também às vezes não encontrava há muito tempo. Então, tem sido momentos muito nostálgicos e muito que vão ficar na memória, na nossa e das pessoas que estão ali assistindo para sempre. E sexta-feira vocês lançaram uma música nova, não foi isso? Lançamos, é uma regravação, na verdade é uma versão ao vivo, né? A gente vai fazer alguns lançamentos de músicas ao vivo passando pelas cidades. Então a gente começou nessa sexta-feira com uma versão ao vivo de O Meu Melhor, que foi gravado no Rio de Janeiro, no ano passado, na Fundação Progresso. E depois a gente tem mais vários lançamentos aí para sair nesse mesmo molde, assim. A gente está gravado nas cidades e vamos lançar parte do repertório desse show. Ô Pelu, você também é empresário, produtor, compositor musical, então acho que você pode até responder de maneira até mais profunda isso que eu vou te perguntar. Antigamente você tinha o disco e você tinha o CD que você poderia conceituar, né? Você poderia fazer 13 músicas ou 14 músicas que elas em conjunto transmitiam uma mensagem, ou você fazer um compilado. E hoje não é só o Restart, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, eles lançam singles, né? De maneira individual, sem essa conceituação de disco, de CD. Isso é melhor? Poxa, eu não sei, eu acho que esse senso, assim, de ser melhor ou pior não acrescenta muito para a resposta. Eu acho que, na verdade, no fim do dia, é o jeito que a música é consumida hoje. E aí acho que um pouco do nosso papel como artista é entender essa forma e conceituar dentro desse formato, como se fazia antigamente. Então, a gente, né, muito antigamente você tinha o vinil, mais antigamente ainda você tinha um vinil com menos músicas, depois isso aumentou, você podia pôr mais músicas, depois veio o CD, que permitia um número maior ainda de músicas. Nesse momento, o jeito que as pessoas estão consumindo é através de single. Então, acho que você consegue criar histórias assim também,
No fim do dia, você pode amarrar tudo num trabalho, num disco aí, né? Que não é mais o disco físico, mas em um trabalho conjunto. Então, a Restart mesmo, a gente vai fazer isso. A gente vai lançar singles, que são as versões ao vivo, e depois todos esses singles vão ser amarrados num grande trabalho ao vivo que vai ali transmitir um pouquinho do que foi a turnê. Então, assim, eu acho que são formatos e que, de novo, a gente como artista tentar brigar com isso é menos produtivo do que você talvez tentar entender como você vai passar o que você quer passar dentro da forma que as pessoas estão consumindo. E vale dizer, acho que também depende de qual gênero você tá como artista, como é a sua base de fãs, né? Muitos artistas seguem lançando trabalhos como em formato de disco, assim, né? Muitas faixas de uma vez. E para muitos artistas isso funciona, inclusive tem artistas que nem podem ficar lançando muito single porque não é a forma como a base de fãs consome. Então acho que você tem que muito entender qual é o seu público, em que momento da sua carreira você está. Isso também vai mudar muito. Se você é um artista que está começando, talvez tenha um formato que seja melhor para você conseguir a sua primeira base de fãs. Se você é um artista já mais tarimbado, mais velho, talvez isso seja visto de outra forma. Então, acho que não tem um formato, não, cara. Eu gosto de pensar que você tem que olhar meio que caso a caso, sabe, Elias? Então, a gente falar que faz dessa forma, faz da outra forma, não não resolve o problema de ninguém. Acho que é isso. Você tem que olhar para a sua realidade e entender como que você pode equilibrar sua vontade artística com o público que você quer atingir, né? Tentar achar esse meio do caminho aí para chegar nos seus objetivos. Entendi, entendi. Agora, ô Pelu, vocês, em termos de estética, de produto mesmo, né? Vocês foram diferenciados, revolucionários, com aquelas roupas coloridas, e isso, de certa forma, trouxe pra cima de vocês um certo preconceito, né? Por parte de uma parcela da sociedade. Como é que foi vencer essa sociedade careta que não aceitava? Eu acho isso um absurdo, né? O modo de se vestir de vocês. Pô, Elias, essa compreensão, eu acho, inclusive, mais profunda do que a gente viveu e da forma como parte das pessoas atacava a gente, foi algo que acho que a gente teve, inclusive, depois que passou, sabe? A época a gente não tinha nem bagagem, acho que nem possibilidade de compreender, por exemplo, que parte grande dos ataques que as pessoas faziam e que elas direcionavam falando, eu não gosto da banda, tal, não sei o quê, eram muitas vezes ataques homofóbicos ou que vinham com conteúdo com a intenção homofóbica, tal. Isso é algo que a gente percebeu muito lá na frente. E acho que o que eu gosto de pensar e que a gente recebe muitas durante a nossa carreira, a gente recebeu muitas dessas mensagens, dessas histórias assim, é que mesmo sem a intenção de fazer isso ali, ou não levantando necessariamente essa bandeira ali à época, muitas pessoas, muitos jovens naquele momento, entendiam o ambiente da Restart, e aí isso vai além da música, né? O ambiente que a Restart proporcionava e que as pessoas ao redor da Restart proporcionavam, como um ambiente seguro para elas serem o que elas eram. E acho que as roupas canalizavam um pouco isso. Então, os jovens, imagina você ser um jovem ali, jovem, às vezes com 12, 13 anos, naquele momento de descoberta, muitas vezes de quem você é, de com quem você quer se relacionar, etc. E você olhar uma banda de meninos padrão, mas vestindo roupas e falando uma mensagem meio de, cara, sei lá, eu boto essa calça aqui porque eu quero, eu uso essa camiseta aqui porque eu quero, eu tenho esse cabelo aqui que as pessoas acham estranho, ou que porque eu quero e eu vou fazer isso e eu tenho espaço para fazer isso. Acho que a gente conseguiu, muitas vezes sem querer, criar esse lugar seguro para que parte desses jovens pudessem se sentir à vontade para serem o que eles queriam ser naquele momento. E eu acho que eu me orgulho muito disso olhando em retrospecto, assim, da gente, mesmo sem a época ter muito conhecimento
racional disso, estamos fazendo isso, é isso aqui que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que fazer, a gente ter conseguido, através das roupas e dessa imagem e do discurso que a gente tinha, permitir que as pessoas se sentissem à vontade e confortáveis. Vale dizer, inclusive, num ambiente que é o rock, o pop rock, que apesar de supostamente libertário, apesar de supostamente progressista, é, uma grande parte do tempo, extremamente conservador, preconceituoso, opressor, né? Então, acho que a Restart, junto com o movimento ali na época, né? A coisa do pop punk, das bandas que estavam coexistindo ali, acho que a gente teve esse papel importante de ser um lugar seguro, muitas vezes, num ambiente que não era tão seguro e que era super homofóbico, entre outras coisas, sabe? Entendi. Ô Pelô, falando particularmente de você, quais são as suas influências musicais? Cara, minhas influências musicais são muitas, assim, a época da formação da banda, eu vinha de um lugar pessoal muito de rock. A minha banda favorita da vida, por exemplo, é o Oasis. Eu tava maluco na minha adolescência descobrindo o Oasis. Fui no último show que eles fizeram aqui no estacionamento do AMB. Eu amava o White Stripes, por exemplo, que tinha uma coisa um pouquinho mais alternativa, underground, até na lógica de produção. A gente também, como banda, naquele momento, a gente estava escutando muito, e que são bandas que eu escuto até hoje, desse lugar meio do pop punk, né? Então você tinha o Simple Plan aparecendo, explodindo as primeiras coisas, Good Charlotte, All Time Low, bandas que vêm desse pós-hardcore ali, mas mesmo coisas mais antigas também. O Blink, que acho que é a grande influência de toda essa geração posterior. Aqui no Brasil mesmo, a gente tinha um movimento que estava um pouquinho para frente ali, historicamente. Você tem o NX, você tem a Fresno, você tem mesmo a cena de São Paulo e arredores do underground, que tem o, sei lá, tem o Additive, tem o Reitinho, tem o próprio CPM 22 ali, que são bandas também que vêm desse lugar de hardcore. Então a gente sempre escutou muito rock. Eu, dentro de casa, além do rock, sempre tive muita música brasileira também, por conta do meu pai e da minha mãe. Meu pai é violonista popular a vida toda, minha mãe é atriz, então era uma casa que sempre foi muito preenchida com música brasileira. Beto, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nós Baianos. Então eu sou a junção um pouco, acho que dessas duas, principalmente dessas duas frentes, assim. Pelo... você acha que o Restart também tem uma certa influência daquilo que você consumiu de MPB dentro da sua casa? Cara, eu acho que, assim, falando de forma mais poética, eu acho que tudo que se você é um criador, seja do que for, tudo que você consome vai em algum nível te influenciar, ainda que não seja diretamente. Eu acho que a Restart não é diretamente influenciada por esse tipo de música brasileira, né? Talvez a gente seja mais diretamente influenciado pelo pop rock, por Titãs, por Reis, por Jota Quest, nesse sentido de composição, por exemplo, do que efetivamente desse lugar mais de MPB, como a gente entende um pouco o MPB. Mas eu acho que é isso, como artista, tudo que você consome vai em algum nível aparecer, vai estar ali no que você faz, sabe? Mesmo que não seja talvez na música, mas às vezes na atitude, no discurso, na vestimenta. Então, eu gosto de pensar que a Restart, no fim, é essa mistura de todas as coisas que nós quatro tínhamos. E que mesmo que você não encontre essa ligação direta, eu acho que indiretamente está tudo ali. Pra gente ir pra reta final do nosso papo, eu quero confirmar essa informação aqui. Isso aqui é verdade ou fake news, ô Pelu? Eu não sei o que você Vamos lá. Falar, hein? Você torce pro Palmeiras? Graças a Deus, né?
E aí a outra pergunta, você já jogou na base do Corinthians? Cara, eu joguei muito novo. Eu vim... Quando eu era moleque, mas moleque, né? Tipo, 9, 10 anos, tá? Eu falava pro meu pai que eu ia ser qualquer coisa menos músico. Não sei se era a forma que eu tinha de me rebelar um pouco ali, porque meu pai era músico, minha mãe era atriz, sei lá. E aí eu queria, na cabeça, que queria ser jogador de futebol. Eu joguei muito, eu comecei jogando, eu jogava numa escolinha do Corinthians. O Corinthians tinha uma escolinha, nem sei se existe mais, que era chute inicial, que eram escolinhas que eles espalhavam São Paulo, Brasil, sei lá. E nessas escolinhas, às vezes, rolavam você ia fazer uma peneira, uma coisa assim, para alguma vaga, alguma tentativa de uma base dentro do próprio CT do time mesmo, né? E eu passei numa dessas peneiras e joguei um ano no time de base lá do Corinthians. Eu devia ter 12 anos. Olha só! Bem jovem. E, cara, foi um ano interessante, mas um ano também bem... eu era volante. Então foi um ano também bem... Você jogava do quê? De volante. Mas você era volante técnico ou volante brucutu? Eu não sei qual é. Você tava mais para as características, Elias. Você tava mais para Danilo, que hoje tá no futebol inglês, ou tava mais para Felipe Melo? Cara, boa, eu não tenho nenhuma das duas referências. Eu vou chutar que eu era mais um volante técnico. Eu era mais um armador, meio campo ali mais no sentido de girar a bola. Essa, inclusive, era muito a minha a orientação à época. Pô, então você manja da mortadela, pô, então você joga bem. Hoje em dia acho que eu não jogo mais nada, né? Faz muitos anos que o futebol, assim... se você tiver uma pelada, um negócio assim para ir bater uma bolinha, eu até gosto de ir. Mas o futebol foi uma coisa que eu percebi rápido ali também, como moleque, que não era o que eu queria fazer, né? Quando você é colocado nesse lugar... Aliás, para encerrar o nosso papo, tudo bem, o Skank já fez música, Jorge Ben, tem tanta gente aí que fez música sobre futebol, mas você não acha que pelo fato de ser um tema tão envolvido do nosso cotidiano, o futebol não mereceria um cuidado ainda maior por parte da indústria musical? O assunto futebol? Cara, talvez, né? Assim, eu sinto que esses dois artistas que você citou aí, eles têm músicas sobre futebol que são difícil, né? Você competir com esses clássicos, são músicas muito icônicas sobre o assunto. Mas não sei, cara, vou te falar, talvez faltem mais compositores ou músicos tão apaixonados. No caso da Restart, por exemplo, o mais apaixonado por futebol, que é maluco, eu vou até dar essa ideia para ele, é o Pelanza. O Pelanza é corintiano roxo, de ir em todos os jogos, né? Só não vai quando realmente não dá, sofre, chora, comemora. Então, ele seria uma boa figura, talvez, para fazer uma música sobre o tema, porque o homem gosta muito. Eu sou um torcedor, vou te falar, beleza, confessar aqui, que eu sou um torcedor mais fajuto, assim. Eu não participo tanto, eu gosto de ver uma coisa ou outra, tal. Vou às vezes no estádio ver um jogo, mas é uma coisa mais pontual. Eu não sou fervoroso, não vou mentir para você. Olha, eu queria agradecer. Ô Pelu, fala aí, por favor, dê as suas redes sociais e reforce o convite para que as pessoas compareçam ao show do Restart no próximo sábado. Pô, Elias, primeiro agradecer aí o espaço da Rádio Brasil, todo mundo, obrigado por receberem por me receberem, né, parte da Restart aí na entrevista. Cara, a gente vai tocar em Campinas, eu vou ressaltar, e todo mundo me enche o saco, a galera fala, pô, o Pelu ficava lembrando que é despedida, mas eu acho importante lembrar que é despedida, porque essa vai ser a última oportunidade que vocês aí, galera de Campinas região, vão ter de ver a Restart tocando ao vivo. Essa é uma turnê muito, muito especial, como eu falei aí durante a entrevista. Acho que é o nosso show mais bonito, mais bem montado. Então é isso agora, no sábado, dia 9. A Restart está aí de volta em Campinas, no Expo Dom Pedro. Tem alguns ingressos ainda à venda. Eles estão voando, vai ser um show muito, muito, muito lindo, muito especial. Então
então eu conto muito com a presença de todo mundo. Não perca essa chance, é uma noite celebrativa, muito gostosa, está sendo muito gostosa de viver, então aguardo todo mundo lá, esse sábado, Restart de volta em Campinas. Inclusive você também, viu, Elias? Se tiver de folga, quiser ir lá bater um papinho, falar um pouquinho de futebol também lá com a gente, não sei que jogo que vai ter esse final de semana, mas de repente a gente vai lá ver meu Palmeiras vencer novamente. Mas aparece lá no show, tá bom? E o seu Twitter ainda é Pelu Restart? As minhas redes são todas Eu Pelu. Eu Pelu. Isso. Twitter, Instagram. Isso. Eu Pelu. E da Restart, você pode achar a gente no @RestartOficial. Lá também tem todas as informações da turnê e tem o site que é restartadespedida.com.br, que aí você encontra todas as datas, link de compra, inclusive o link de compra para o show de sábado agora em Campinas. restartadespedida.com.br. Pelu, muito obrigado pela entrevista e ótimo dia para você. Elias, obrigado você, tamo junto. Bom dia aí, valeu. Essa foi entrevista especialíssima aqui no Manhã Brasil.